Oi, eu sou o Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, nós vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. Esse é o dia 33, vamos continuar avançando. No dia 33 vamos ler Êxodo, capítulos 10 e 11, assim como Levítico, capítulo 8, e vamos rezar o Salmo 50. A Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension, que é em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir, mas a gente recomenda utilizar a Bíblia do Peregrino. E se você estiver interessado em saber quais são seus próximos capítulos ou imprimir e marcar o quanto você já leu, você pode baixar o nosso plano de leitura gratuitamente na descrição do vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, clica aí esmaga o botão de inscrever aqui no YouTube, assim você vai receber a atualização sempre que a gente lançar um novo episódio. Mais uma vez, hoje vamos ler Êxodo capítulos 10 e 11, Levítico capítulo 8 e Salmo 50. Êxodo capítulo 10 e 11. Capítulo 10. Oitava praga, gafanhotos. O Senhor disse a Moisés: Apresenta-te ao faraó, pois eu obstinei a ele e a sua corte, a fim de realizar no meio deles meus sinais, para que possas contar a teus filhos e netos como tratei os egípcios e os sinais que executei no meio deles. Assim sabereis que eu sou o Senhor. Moisés e Arão se apresentaram ao faraó e lhe disseram: Assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: Até quando te negarás a humilhar-te diante de mim e deixar o meu povo partir para que me preste culto? Se te negares a deixar meu povo partir, amanhã enviarei a teu território os gafanhotos. Cobrirão a superfície da terra, de modo que não se veja o solo. Serão devorados todo o resto e sobra que se salvaram do granizo. Todas as plantas que brotam em vossos campos serão devoradas. Encherão tua casa, as casas de teus ministros e de todos os egípcios. Algo que teus pais e avós não viram, desde que povoaram a terra até hoje. Moisés deu meia volta e saiu da presença do faraó. Os ministros do faraó disseram: Até quando esse tal nos estará levando à ruína? Deixa essa gente partir, a fim de que preste culto ao Senhor seu Deus. Não compreendes que o Egito está se arruinando? Fizeram Moisés e Arão voltar à presença do faraó, e este lhes disse: Ide prestar culto ao Senhor vosso Deus, indicando aqueles que devem ir. Moisés respondeu: Temos de ir com crianças e anciãos, com filhos e filhas, com ovelhas e vacas, para celebrar a festa do Senhor. Ele replicou: O Senhor vos acompanhe. Se vos deixo partir com vossas crianças, tendes mais intenções. Não, vão apenas os homens oferecer culto ao Senhor. É o que pediste. E o faraó os despediu. O Senhor disse a Moisés: Estende tua mão sobre o Egito. Faze que o gafanhoto invada o país e devore a erva e tudo que se salvou do granizo. Moisés estendeu o bastão sobre o Egito. O Senhor fez soprar sobre o país um vento oriental o dia inteiro e toda a noite. Na manhã seguinte, o vento trouxe o gafanhoto, que invadiu todo o Egito e pousou sobre todo o território. Gafanhoto tão numeroso como não houve antes nem haverá depois. Cobriu a superfície, devastou as terras, devorou a erva e todos os frutos, tudo o que se salvara do granizo, e não restou nada verde, nem árvores, nem erva, em todo o território egípcio. O faraó chamou depressa Moisés e a Arão e lhes disse: Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Perdoai meu pecado desta vez. Rezai ao Senhor vosso Deus, para que afaste de mim esse castigo mortal. Moisés saiu da presença dele e rezou ao Senhor. O Senhor mudou a direção do vento, que começou a soprar do ocidente, e levou o gafanhoto, lançando-o em direção ao Mar Vermelho. Não restou um só deles em todo o território. Mas o Senhor fez com que o faraó se empenhasse em não deixar os israelitas partir. Nona praga, trevas. O Senhor disse a Moisés: Estende tua mão para o céu, e uma escuridão palpável se estenderá sobre o território egípcio. Moisés estendeu a mão para o céu, e uma densa escuridão cobriu o território egípcio durante 3 dias.
Não se viam uns aos outros, nem se moveram de seu lugar durante 3 dias, ao passo que todos os israelitas tinham luz em seus povoados. O faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: Ide oferecer culto ao Senhor. Também as crianças podem ir convosco, mas deixai as ovelhas e as vacas. Moisés respondeu: Deves deixar-nos levar vítimas para os sacrifícios que temos de oferecer ao Senhor nosso. Também o rebanho deve vir conosco sem ficar nenhuma res, pois temos de oferecer parte dele ao Senhor, nosso Deus, e não sabemos o que temos de oferecer ao Senhor até que cheguemos lá. Mas o Senhor fez com que o faraó se empenhasse em não deixá-los partir. O faraó, portanto, lhe disse: Sai de minha presença, e cuidado para não voltares a te apresentar. Se torno a ver-te, morrerás imediatamente. Moisés respondeu: Tu o disseste, não voltarei a me apresentar. Capítulo 11. 10ª praga. Morte dos primogênitos. O Senhor disse a Moisés: Tenho ainda de enviar uma praga ao faraó e ao seu país. Depois vos deixará partir daqui, isto é, vos expulsará todos daqui. Fala a todo o povo. Cada homem peça a seu vizinho e cada mulher a sua vizinha objetos de prata e ouro. O Senhor fez que o povo ganhasse o favor dos egípcios, e também Moisés era muito estimado no Egito pelos ministros do faraó e pelo povo. Disse Moisés: Assim diz o Senhor: À meia-noite eu passarei entre os egípcios. Morrerão todos os primogênitos do Egito, desde o primogênito do faraó, que se senta no trono, até o primogênito da serva que trabalha no moinho, e todos os primogênitos do rebanho. E se ouvirá um imenso clamor por todo o Egito, como nunca houve nem haverá. Mas aos israelitas nenhum cão lhes latirá, nem aos homens, nem aos animais, para que saibais que o Senhor distingue entre os egípcios e israelitas. Então todos os teus ministros virão a mim, e prostrados diante de mim me pedirão: Sai com o povo que te segue. Então sairei. E saiu irado da presença do faraó. O Senhor disse a Moisés: O faraó não vos obedecerá, e assim se multiplicarão meus prodígios no Egito. E Moisés e Arão fizeram todos esses prodígios na presença do faraó, mas o Senhor fez com que o faraó se empenhasse em não deixar os israelitas partir de seu território. Levítico capítulo 8. Consagração de Arão e seus filhos. O Senhor falou a Moisés: Toma a Arão e seus filhos as vestes, o azeite da unção, o bezerro do sacrifício expiatório, os 2 carneiros e o cestinho de pães ázimos, e convoca toda a assembleia à entrada da tenda do encontro. Moisés cumpriu a ordem do Senhor, e congregou a assembleia à entrada da tenda do encontro. Moisés disse à assembleia: Isso é o que o Senhor manda fazer. Depois fez a Arão e seus filhos se aproximar, e os fez banhar-se. Vestiu nele a túnica, e lhe cingiu a faixa. Pôs-lhe o manto, pondo por cima o éfode, prendendo-o com um cordão. Impôs-lhe o peitoral com os urim e tumim. Pôs-lhe um turbante na cabeça, e no lado da frente deste, impôs-lhe a flor de ouro, o diadema santo, como o Senhor havia ordenado. Moisés, tomando depois o azeite da unção, ungiu a morada e tudo o que havia nela, e os consagrou. Salpicou com o azeite 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar com todos os seus utensílios, a bacia e seu pedestal, para consagrá-los. Em seguida, derramou azeite sobre a cabeça de Arão e o ungiu para consagrá-lo. Depois Moisés fez os filhos de Arão se aproximar. Vestiu-lhes a túnica, cingiu-lhes a faixa e pôs sobre a cabeça deles os turbantes, conforme o Senhor havia ordenado. Fez trazer o bezerro do sacrifício expiatório. Arão e seus filhos puseram suas mãos sobre a cabeça da vítima. Moisés o degolou, e pegando sangue, untou com o dedo as saliências do altar de todos os lados, e assim purificou o altar. Derramou o sangue ao pé do altar, e assim o consagrou para nele espiar. Pegou toda a gordura que envolve as vísceras, o lóbulo do fígado, os 2 rins com sua gordura, e deixou queimar sobre o altar. O resto do bezerro, o couro, carne e intestinos, queimou fora do acampamento, conforme o Senhor havia ordenado. Fez trazer o carneiro do holocausto.
Arão e seus filhos puseram suas mãos sobre a cabeça da vítima. Moisés o degolou e aspergiu com o sangue todos os lados do altar. Esquartejou o carneiro e deixou queimar a cabeça, os quartos e a gordura. Lavou vísceras e patas, deixando todo o carneiro queimar sobre o altar, conforme o Senhor havia ordenado. Foi um holocausto, oblação de aroma que aplaca o Senhor. Fez trazer o segundo carneiro, o da consagração. Arão e seus filhos puseram suas mãos sobre a cabeça da vítima. Moisés o degolou e, pegando o sangue, untou com ele o lóbulo da orelha direita de Arão e os 2 polegares da mão e pé direitos. Fez os filhos de Arão se aproximarem, untando-lhes com sangue os lóbulos de suas orelhas direitas e os polegares de suas mãos e pés direitos, e aspergiu com sangue todos os lados do altar. Pegou a gordura e a cauda, toda a gordura que envolve as vísceras, o lóbulo do fígado, os 2 rins com sua gordura e a perna direita. Do cestinho dos pães ázimos posto na presença do Senhor, pegou um bolo ázimo, um bolo de pão amassado com azeite e uma fogaça, colocando-os sobre a gordura e a perna direita. Pôs tudo isso nas mãos de Arão e seus filhos, e este o agitou ritualmente na presença do Senhor. Depois Moisés o recebeu de suas mãos e o deixou queimar sobre o altar do holocausto. Foi um sacrifício de consagração, oblação de aroma que aplaca o Senhor. Depois tomou o peito e o agitou ritualmente na presença do Senhor. Era a parte do carneiro de consagração que pertencia a Moisés, conforme o Senhor havia ordenado. Moisés pegou o azeite da unção e o sangue do altar e salpicou sobre Arão e suas vestes, sobre os filhos de Arão e suas vestes, e assim os consagrou. Moisés disse a Arão e seus filhos: Cozinhai a carne à entrada da tenda do encontro, e aí a comereis com o pão que há no cestinho do sacrifício de consagração. Assim me foi ordenado. Arão e seus filhos o comerão. Queimareis as sobras de carne e pão. Durante 7 dias não saireis pela porta da tenda do encontro, até que termine o tempo de vossa consagração, porque vossa consagração durará 7 dias. O que se fez hoje, o Senhor ordenou fazê-lo para obter vossa expiação. Permanecereis 7 dias e 7 noites à entrada da tenda do encontro, e respeitareis as proibições do Senhor. Assim não morrereis. Assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos cumpriram tudo o que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Salmo 50. O Deus dos deuses, o Senhor, fala. Convoca a terra do Oriente ao Ocidente. De Sião, modelo de beleza, Deus resplandece. Nosso Deus vem e não se calará. Um fogo voraz o precede. Uma tempestade violenta o rodeia. Do alto convoca céu e terra para o pleito com seu povo. Reuni junto a mim meus vassalos que selaram minha aliança com o sacrifício. O céu proclame sua inocência. Deus em pessoa vem ao julgamento. Escuta, povo meu, pois vou falar. Israel, dou testemunho contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te reprovo por teus sacrifícios, pois diariamente tenho presentes teus holocaustos. Não tomarei para mim um bezerro de tua casa, nem bodes de teus rebanhos, pois são meus todos os animais selvagens, feras aos milhares em minhas montanhas. Conheço todas as aves do céu. Tenho à mão os animais do campo. Se tivesse fome, eu não te diria, pois é meu o orbe com tudo que ele contém. Comerei eu carne de touros? Beberei sangue de bodes? Sacrifica a Deus a tua confissão. Depois cumpre teus votos ao Altíssimo. Invoca-me no perigo, e eu te livrarei, e tu me darás glória. Deus diz ao pecador: Porque recitas meus preceitos e tens na boca a minha aliança, tu que detestas a correção e rejeitas meus mandatos? Quando vês um ladrão, corres com ele. És do partido dos adúlteros. Soltas a boca para o mal. Tua língua trama enganos. Tu sentas para murmurar de teu irmão. Difamas o filho de tua mãe. Pai do céu, te agradecemos, te damos louvor e glória. Revelastes que não apenas nos amas, mas continuamente revelas teu coração a nós. Tu continuamente lutas por nós. Novamente é isso, Pai,
que continuas a mostrar aos nossos corações que fomos feitos para Ti e somente para Ti. No entanto, nossos corações continuam a criar ídolos e podemos fazer ídolos de qualquer coisa ao nosso redor. Mas, Senhor Deus, Tu nos libertas dos ídolos e nos libertas para a verdadeira adoração. Ajudai nossos corações a serem livres, verdadeiramente livres, para que não nos voltemos para ídolos, para que não nos voltemos para a falsa adoração, mas que tenhamos corações com o tipo de liberdade interior, onde possamos Te oferecer a adoração que pedes. Fazemos essa oração por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ok, tem tanta coisa para dizer sobre esses capítulos. Eu quero fazer 2 breves observações sobre Êxodo, capítulos 10 e 11, e uma breve nota sobre Levítico, capítulo 8. Então, uma das coisas pelas quais eu peço desculpa, mas eu não sei se eu deixei absolutamente claro, o que são as 10 pragas? Tipo, o que está acontecendo? Às vezes a gente olha as pragas e pensa só que são coisas aleatórias, né? Tem uns sapos aqui, o Nilo se transforma em sangue ali, hoje tem os gafanhotos, o céu fica escuro por 3 dias. O que é isso? É só Deus dizendo, ei, eu sou muito poderoso? Bom, ele diz para que as pessoas possam conhecê-lo. Mas também, o que Deus está fazendo? O Senhor Deus está demonstrando que Ele é o Senhor Deus acima dos deuses falsos dos egípcios. Cada uma das 10 pragas está associada a um dos 10 deuses falsos dos egípcios. Então, por exemplo, quando o Nilo se transforma em sangue, o rio Nilo se transforma em sangue, tinha um deus egípcio chamado Hapi, H-A-P-I, o deus egípcio do Nilo. E assim temos o Senhor Deus mostrando sua supremacia sobre esse falso deus Hapi. Temos a praga dos sapos e tem a deusa egípcia Heket, a deusa egípcia da fertilidade, da água e da renovação, e ela é frequentemente retratada como um sapo. Então tem a praga egípcia dos mosquitos da poeira da terra. Então tinha o deus Geb, ou Geb, o deus egípcio da terra. Então todas essas coisas estão conectadas. Por exemplo, o enxame de moscas era Kepri, o deus egípcio da criação, movimento do sol e renascimento, e ele está ligado às moscas, sendo associada à morte em vez desse renascimento. Até temos, acho que talvez o deus egípcio mais famoso que todos conhecemos, provavelmente, não sei, por causa de filmes e coisas assim, Ra, o deus do sol. E aí temos o quê? A penúltima praga, escuridão do sol. Daí temos o Senhor Deus demonstrando seu poder sobre a luz, sobre o sol. Então, o que isso realmente não é apenas o Senhor Deus dizendo tipo, não, eu sou real e poderoso e vou infligir uma punição ao povo por não libertar o meu povo da escravidão. Mas também ele está demonstrando sua supremacia sobre esses deuses falsos e também entrando no coração de seu povo, o povo de Israel. Porque o que aconteceu? Porque o Egito entrou no coração deles. Eles foram escravos por 400 anos. Eles foram integrados de muitas maneiras. Sim, eles mantiveram sua própria cultura de muitas formas, mas você tem que reconhecer, ou pelo menos assumir, que em algum momento algum desses deuses egípcios entraram em seus corações. Na verdade, a gente não precisa assumir, a gente sabe que isso aconteceu, porque o que vai acontecer mais para frente, assim que Moisés virar as costas no Monte Sinai, subir o Monte Sinai, o povo vai criar um falso Deus para si mesmo e adorar o bezerro de ouro na base do Monte Sinai. Então, algumas observações rápidas são que temos Deus que está libertando o povo da posse desses deuses falsos que invadiram o coração do povo de Israel. A segunda coisa e eu acho tão marcante, o faraó diz, ok, saiam da minha frente, leve seus homens e suas crianças. E Moisés responde dizendo, você também tem que nos permitir levar as vítimas para os sacrifícios que temos de oferecer ao nosso Senhor. Também o rebanho deve vir conosco, isso aqui no capítulo 10, né? Sem ficar nenhuma réis, pois temos de oferecer parte dele ao Senhor nosso Deus e não sabemos o que temos de oferecer ao Senhor até que cheguemos lá. E lembre-se que essa parte de oferecer, o termo oferecer, significa adorar. E assim a gente tem aqui Moisés dizendo, não sabemos como Deus quer que o adoremos, não sabemos o que ele vai querer que ofereçamos a ele. Então não vamos oferecer a ele uma adoração falsa, não vamos oferecer a ele a adoração que nós desejamos. Temos que levar tudo porque vamos oferecer ao Senhor Deus a adoração que Ele deseja. E eu lembro que quando eu era mais novo, eu li isso, Moisés falando para o faraó, não, a gente precisa levar o nosso gado e tudo mais. E eu pensei apenas, Moisés foi malandro aqui, tipo, Moisés pensou rápido, sabe? Mas o Papa Bento, ele observou algo, ele disse, não, Moisés está dizendo a verdade ao faraó.
O objetivo de ser libertado da escravidão era para ir adorar a Deus. E Moisés está deixando muito claro que não sabemos como ele quer ser adorado. Então não vamos apenas conseguir nossa liberdade e depois dar a ele o que nós quisermos. A gente vai receber a liberdade de sua mão, da mão do nosso Senhor, para que possamos adorá-lo da maneira que ele deseja. E isso é tão importante quando se trata de nossas vidas, quando se trata da adoração que oferecemos ao Senhor Deus. É quando nos aproximamos dele dizermos: Deus, como queres que te adoremos? E como sabemos, na última ceia, Jesus, a palavra feita carne, o Filho único do Pai, o Deus eterno, ele disse: fazei isto em memória de mim, certo? Tomai todos e comei, esse é meu corpo. Tomai todos e bebei, esse é o sangue da nova e eterna aliança. A nova e eterna aliança. Fazei isto em memória de mim. É assim que eu quero que me adorem. E isso é tão crucial para nós. Percebermos que, desde o início, todos somos tentados a dar a Deus a adoração que queremos. E desde o início, Deus está deixando muito claro que o ponto da adoração não é dar a Deus o que nós queremos, mas dar a Deus o que Ele pede. Quanto ao livro de Levítico, capítulo 8, a gente está no rito de ordenação, consagração, né? Agora, apenas uma rápida observação. Eu sei que a gente já está no 8º capítulo de Levítico, já faz 7 dias que estamos em Levítico, mas é importante entender o contexto disso. Por que ele é chamado de livro de Levítico? Bom, é porque esse é o livro que instrui o sacerdócio levítico. Tá, Levítico, o que você quer dizer? Bom, da tribo de Levi. Então, Arão ele é da tribo de Levi, e Arão e seus filhos são separados do resto, porque antes do incidente do bezerro de ouro, todo o povo de Israel, eles eram todos sacerdotes do reino, basicamente. Se você é um pai de sua família, você é um sacerdote da sua família. A gente vai ver mais sobre isso mais tarde. Então, nos dias que virão, na verdade, amanhã, teremos a última praga, a morte do primogênito. Mas a gente também tem a Páscoa dos judeus. E o que acontece? Bom, o pai é quem lidera o ritual. O pai é quem oferece o sacrifício. O pai age como um sacerdote, sacerdote da sua família. Mas com o problema do bezerro de ouro e o quão rápido as pessoas foram em se afastar da adoração do verdadeiro Deus para adorar como elas quisessem, que quando Moisés desceu do Monte Sinai e viu isso, ele disse para as pessoas se armarem no sentido de vamos sair em vingança. E foram os homens da tribo de Levi que pegaram espadas e aplicaram justiça. Vingança àqueles que lideravam a adoração falsa. E por causa disso, Moisés diz: vocês se consagraram, se ordenaram hoje, porque a tribo de Levi pôs fim a essa adoração falsa. Então Moisés disse: vocês se ordenaram hoje, e assim dali em diante apenas sacerdotes viriam da tribo de Levi. Você não ia ouvir um chamado, você não ia escolher esse chamado. Ou você nascia da tribo de Levi ou não nascia. Essa é a única maneira. Mas também aqui, em Levítico capítulo 8, a gente tem o rito de ordenação, consagração. Então, embora Moisés diga, vocês se ordenaram hoje? Bom, isso foi para essas pessoas. Nas gerações futuras, é assim que o rito de ordenação seria para os futuros filhos de Arão, futuros sacerdotes levíticos. Então, sacerdotes da tribo de Levi seguiam essas regras levíticas, e é assim que temos o sacerdote. O sacerdócio, né? É tão incrível porque na Nova Aliança, caramba, todos esses sacrifícios que a gente leu do capítulo 1 até agora, né, até o capítulo 8, esses sacrifícios de oferendas de cereais, as ofertas queimadas, todos prefiguram, deixam pistas para o grande sacrifício de Jesus Cristo. Se você lê a carta dos Hebreus em contexto com o livro de Levítico, é tão esclarecedor como Deus vinha preparando o seu povo desde o início para poder oferecer a ele a adoração que ele realmente merece. Há muito mais para ser dito sobre isso, mas a gente está sem tempo. E a gente tem o resto da Bíblia pela frente. Mas enfim, hoje a coisa na qual a gente tem que se concentrar é essa. Deus quer nos libertar de nossa idolatria. Ele quer dominar as coisas que nos dominam. Ele quer nos dar liberdade para que possamos dar a Ele a adoração que Ele merece. Então eu tenho que me perguntar, eu adoro o Deus que eu quero, eu dou a adoração que eu quero dar a Ele, ou eu adoro o Deus que se revela a mim e eu dou a Ele o que Ele pediu? Gente, continuem rezando uns pelos outros, continuem rezando juntos, porque sem isso, eu sei que é o dia 33 e vocês estão indo muito bem. O pessoal fala que para criar um novo hábito você tem que fazer isso por 30 dias, então vocês já passaram por essa marca e eu estou muito orgulhoso de vocês. Mas, por favor, continuem me incluindo em suas orações. Eu
Mantenho vocês em minhas orações todos os dias. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus te abençoe.